Olá! As doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa da morte de milhares de brasileiros, mas elas podem e devem ser prevenidas e controladas com uma consulta médica e mudança de hábitos de vida. Para conversar sobre esse tema, a Cidadania convidou a cardiologista doutora Stephanie Mares, cardiologista do Hospital Brasília Águas Claras. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Paulo. Agradeço a oportunidade da gente falar de um assunto tão importante como prevenção cardiovascular. Bom, o setembro é um mês do coração e 29 de setembro é o dia do coração, isso Sim. já desde mais de uma década, né? Enfim, qual a diferença das doenças hoje? Qual é o público acometido por essas doenças hoje? Que doenças são essas? As principais doenças cardiovasculares são o infarto, o AVC, a pressão alta e outras situações relacionadas, como colesterol, obesidade, tabagismo e diabetes. Antigamente era mais prevalente em pessoas mais idosas, mas hoje em dia isso está acontecendo cada vez mais em jovens e começando inclusive nas crianças, já com obesidade infantil. Isso pode ser acreditado a mudança de hábitos de vida? Por exemplo, excesso de sedentarismo, não fazer exercício nenhum? Sim. Nós estamos aí num mundo mais moderno, uma correria, muita gente fica mais sedentária. Hoje em dia, muitos de nós podemos contar, por exemplo, nossos passos com um celular ou um relógio e é comprovado cientificamente que se você anda pouco, se você se movimenta pouco e se alimenta mal, as doenças cardiovasculares vão se tornar mais prevalentes. Bom, é difícil a gente conseguir mudar de hábito de vida e, pelo contrário, é muito fácil você aderir, ficar comendo um doce, alguma massa e fica cansado, não quer acordar cedo, não quer fazer um treino, ir para a academia Sim. ou mesmo dar uma caminhada. Isso é mais complicado, inclusive até do médico sugerir. Da sua experiência profissional, o que tem mudado nessas doenças? Inclusive, que avanços a medicina pode ter alcançado já? Sim. A gente tem conseguido detectar mais precocemente essas doenças. Então, por exemplo, dentro do próprio Sistema Único de Saúde, a gente tem a oportunidade de buscar controlar melhor a pressão arterial, que é a doença mais prevalente associada, por exemplo, ao infarto. E, com isso, conseguir evitar que, por exemplo, uma artéria se feche em 100% e culmine num infarto. E essa artéria também pode ser uma artéria do cérebro. Do cérebro e nesse caso, cause um AVC. O que antigamente se chamava de derrame cerebral. Derrame cerebral. Enfim, que política pública pode ser aplicada ou vem sendo aplicada no Sistema Único de Saúde? Sim. Aqui mesmo no Congresso Nacional a gente tem políticas, por exemplo, com Cada Coração Importa, que é o incentivo realmente ao cuidado de saúde pública e também diretrizes nacionais relacionadas a essa área da alimentação saudável, até mesmo dentro das unidades básicas de saúde, dos programas de saúde da família. Bom, a senhora é especialista, tem inclusive PhD, né, na sua especialidade. E eu queria saber qual a dificuldade que as pessoas têm em chegarem até o consultório e ter uma certa rotina e procurar auxílio quando sente alguma coisa. Sim. Infelizmente, muitas pessoas só vêm depois que tem o evento, né? O infarto, o AVC, ou até mesmo que surge uma morte na família e vem nesse momento do luto. Mas é muito importante que se faça um check-up preventivo anual para ver como é que está a taxa de colesterol, a taxa de glicose e, inclusive, o valor da pressão arterial. A partir de que idade, que faixa etária esse exame anual deve ser feito? É obrigatório a partir dos 40 anos. Mas, por exemplo, crianças já deveriam, a partir dos 3 anos de idade, numa avaliação inicial, ter pelo menos uma medida de pressão arterial, porque a gente sabe que algumas crianças já nascem com algum probleminha nos rins ou alguma alteração metabólica que pode predispor doenças cardíacas. Bom, algumas doenças como diabetes estão diretamente ligadas a problemas cardiovasculares, né? Porque no diabetes parece que os vasos sanguíneos eles ficam comprometidos. Né? Verdade. Qual a proporção da população que tem diabetes e caminha para uma insuficiência cardíaca ou algum problema cardiovascular? Então, a gente fala que em torno de 1/3 das pessoas que têm esses fatores de risco podem vir a desenvolver um evento cardiovascular.
Nessa parte da diabetes, Paulo, é muito importante a parte da alimentação. Porque se você se alimenta bem, não pula o café da manhã, consome mais fibras, mais gorduras boas, evita o que a gente chama de desembalar menos e descascar mais. Comer coisas realmente naturais, isso vai ser melhor para o diabético. Bom, isso quando a gente encontra um anúncio de um fast food, um sanduíche, uma pizza ali, é difícil de trabalhar, né? Qual é o cuidado que o médico tem que ter para abordar a pessoa? Porque ninguém gosta de dizer, olha, você vai ter que mudar de vida, vai ter que parar de fumar, você está bebendo muito. É uma pergunta que é muito, assim, muita intrusão na vida da pessoa, né? Qual é o cuidado que o médico tem que ter? Porque muitas vezes depende dessa atenção do médico, né? Proibir realmente é difícil, falar nunca mais vai comer um fast food, mas tentar, por exemplo, adicionar lanches, fibras, coisas que possam, no seu dia a dia, dar uma certa saciedade, para que quando chegar, por exemplo, ao final do dia, no horário da janta, não coma tanto. Quais são os sintomas principais de uma pessoa que, digamos assim, ao chegar aos 40 anos? Bom, obesidade já dá na vista, né? Mas quais são os sintomas principais que a pessoa faz com que a pessoa deva procurar um médico, mesmo antes de ter algum problema? Sim. Dor no peito, que a gente chama de angina, que é uma dor em sensação de aperto, com irradiação por o braço e que piora com o esforço físico. É um sinal bem grave que deve procurar imediatamente um hospital, se essa dor, inclusive, não está melhorando, porque pode ser uma angina instável ou um infarto. Outros sintomas, a pressão alta ela é bem silenciosa, então, assim, para ela dar sintoma é quando a pressão realmente está bem alta, que seria aquela dor na nuca, dor de cabeça, às vezes uma sensação de palpitação. Quando a gente fala de sintomas possíveis, a gente pode ter que ter um certo cuidado para não estar apavorando as pessoas. Ah, eu estou sentindo isso. Sim, para não por exemplo, né? levar E como é que o médico lida na consulta para chegar a tocar nesse assunto sem incomodar? Sim. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda uma abordagem bem holística mesmo desse paciente, né? Entendendo um pouco sobre a sua ansiedade, sobre sua espiritualidade, o que está acontecendo no contexto familiar, porque realmente, às vezes, algum sintoma que ele relata como se fosse uma sensação até de um infarto, pode ser, por exemplo, uma crise de ansiedade. Bom, existe um outro perigo que é a automedicação. Né? É muito comum a gente ouvir falar que a aspirina ela afina o sangue. Então tome aspirina. Tome. Mas no caso, por exemplo, se a pessoa é suscetível a ter uma hemorragia, você vai estar dando algo que não vai beneficiar a pessoa. Então, quais os perigos da automedicação? O Senado Federal, inclusive, tem uma recomendação sobre os perigos da automedicação. Realmente, a gente contraindica totalmente. Se está tendo dor no peito, não seria interessante tomar por conta própria esse AS, por exemplo. O ideal é procurar um médico para que ele possa passar essa medicação. Uma outra medicação muito perigosa são os anti-inflamatórios, porque às vezes a pessoa tem uma dor que, por exemplo, que irradia para o ombro, acha que é alguma coisa ortopédica, e um anti-inflamatório, por exemplo, poderia piorar essa isquemia coronariana. Bom, e nem sempre os anti-inflamatórios são vendidos são vendidos sem receita. Sem receita, muitos deles, né? Sim. A gente não vai citar o nome, porque alguns até são necessários também. Mas nessa questão da prevenção do infarto, na prevenção do AVC, que outros aspectos são importantes, assim? A gente precisa cessar tabagismo. O cigarro é algo realmente que impacta muito na saúde cardiovascular. E hoje em dia, Paulo, é muito comum o jovem fumando cigarro eletrônico, que também tem um impacto muito ruim sobre a saúde. Mas esse cigarro eletrônico, há quem defenda que ele prejudica muito menos que o cigarro comum, enfim, da nicotina. Mas existe também nicotina no cigarro Paulo, você estava falando aí da minha especialização, né, na área, eu gosto muito dessa parte científica. E o que a gente vê nos artigos científicos sobre o cigarro eletrônico? Enquanto uma pessoa que fuma um cigarro comum, de repente usa ali um maço de cigarro por dia, o cigarro eletrônico, por ele, de repente, não sair fumaça, por ele ser uma coisa mais sociável, às vezes a pessoa consome o correspondente a 2 carteiras de cigarro. Então, acaba que o volume ingerido é muito alto.
Bom, um dos sintomas, um dos fatores que prejudicam a pessoa e que podem fazer com que essa doença cardiovascular venha à tona, que apareça, né, é o estresse no dia a dia. Né? E, desse ponto de vista, as doenças têm sido mais frequentes nas mulheres do que eram antes, 40 anos atrás? Sim. As mulheres são extremamente afetadas pela doença cardiovascular. Temos também políticas públicas para priorizar essas mulheres que muitas das vezes eram negligenciadas, falavam, isso aí é nervoso, isso aí é um ataque de pânico e, na verdade, por essa negligência acabavam morrendo mais. Então, assim, as mulheres realmente precisam ser priorizadas, especialmente quando elas entram na fase da menopausa, em que algumas terapias hormonais podem até trazer benefício a essa mulher. Um outro público muito importante é um público praticamente indefeso, porque são crianças, são vulneráveis por si mesmas. E como agir, como o cardiologista deve agir na consulta, não só o cardiologista, mas o clínico geral, o pediatra. Quando ele vai averiguar se a criança tem algum problema cardiovascular? Sim. Na avaliação inicial da criança, uma das coisas simples de se fazer é medir a circunferência abdominal, que a gente consegue ali, baseado em alguns gráficos de proporção esperada para a altura daquela criança, para a idade daquela criança, se ela está com sinais de aumento da circunferência abdominal e também risco de obesidade, porque isso pode começar a aumentar o colesterol dessa criança. O que é recomendado quando o cardiologista encontra uma criança que ela está com hipertensão arterial? O primeiro passo é fazer uma segunda consulta, porque a criança, em geral, tem medo do médico, né? Eu tenho hábito já de atender criança, então, às vezes, a criança chora, você tem que fazer uma brincadeirinha com ela, medir de novo a pressão. E se realmente for constatado que ela está acima do percentil esperado para aquela idade, para aquela altura e para aquele sexo, o primeiro passo vai ser mudança da alimentação da família e colocar essa família para fazer exercício físico junto com a criança. O medicamento vai ficar como um segundo passo. O exemplo do pai e da mãe, no sentido de que não ser uma pessoa ativa, fisicamente ativa, praticar exercício, caminhada, natação, corrida, ou ir para a academia, fazer um outro exercício. Esse exemplo é importante para que a criança siga. É fundamental. A maioria das crianças obesas tem pai ou mãe obesa. Isso é estatística... É estatisticamente comprovado, tanto no Brasil quanto no mundo. E daí a importância de trazer junto esse pai, essa mãe, os irmãos, para poder mudar o hábito de vida daquela família. Nos seus estudos de doutorado, essa questão do infarto e do AVC foram abordados de que forma? Sim, a gente estuda a fisiologia cardiovascular, o que seria normal e quando sai dessa normalidade é que evolui para a isquemia, que é um ponto antes do infarto e depois do infarto, em alguns casos até a morte súbita, que aconteceu com aquele jogador, né, esquerdo esse ano aqui no Brasil e que foi uma grande comoção nacional. Um jovem de 23 anos apenas. Sim. Acontece isso com frequência? Felizmente acontece com uma frequência rara, graças a Deus, mas quando acontece, muitas das vezes por ser dentro de um campo de futebol, né, é muito midiático assim, né? E a gente tem também no Brasil políticas públicas para que seja obrigatório o uso do desfibrilador dentro de campo. Então, hoje em dia, tanto aqui em Brasília quanto em São Paulo, sempre vai ter todo estádio vai ter uma ambulância com um cardiodesfibrilador para que o paciente possa ser desfibrilado se ele estiver numa arritmia. Bom, nós estamos num país em que a grande maioria da população ainda passa por dificuldades econômicas, então é muito difícil você sugerir mudanças na alimentação, porque às vezes os alimentos mais saudáveis são também os mais caros, né? Então, que tipo de dieta alcançável, digamos, ao alcance do bolso da pessoa que não tem muito dinheiro, a senhora recomenda? Por exemplo, ômega 3. Existem peixes... Mas é caro o ômega 3. Existem peixes de áreas de mar bem gelado, que é o salmão, que é muito caro, mas a gente tem uma opção que, por exemplo, é a sardinha,
que aí pode ser mais viável e que também é muito rica em ômega 3. Frutas, de repente o abacate, ele tem uma gordura muito boa e pode ser muito benéfico. Tem também as castanhas, só que realmente essas castanhas, apesar, por exemplo, a castanha do Pará é ótima, mas realmente acaba que é mais cara, né, do que outros alimentos aí que são ricos em gordura ruim. Vamos supor que eu tenho uma dor no peito. Não vou falar a minha idade aqui porque já é avançada, né? Mas se eu tenho uma dor no peito, sinto falta de ar, dificuldade de respirar, em quanto tempo, em média, eu deveria, no tempo ideal, ser atendido para interferir se eu estou no risco de um infarto? No SUS, a nossa diretriz preconiza que após a chegada na porta do pronto-socorro, você tem até 10 minutos para que uma enfermeira faça o seu eletrocardiograma. Essa enfermeira da triagem, em geral, ela já é treinada para acionar o médico caso haja um sinal de infarto e pode, inclusive, fazer um trombolítico na veia, caso aquele hospital não tenha disponível, por exemplo, um cateterismo para fazer na hora. Ou então, eu vou fazer a pergunta de outra forma. Se eu estou tendo um fenômeno de tromboembolismo, quer dizer, alguma artéria minha está sendo entupida, ou veia, então, quanto tempo eu tenho em quanto tempo eu tenho que tomar um anticoagulante? Para que eu possa reverter o meu quadro. O ideal é que esse trombolítico seja infundido em até 90 minutos. Então, 1h30, né? Então, assim, uma dor que não está melhorando, por exemplo, passou 15, 20 minutos na sua casa e essa dor não está melhorando, o ideal é buscar uma UPA, né? Ou um hospital que tenha a porta aberta para que possa ser feito esse eletrocardiograma. Essa política pública para doenças cardiovasculares no Brasil, ela pode ser melhorada? O que a senhora sugeriria? Existem vários estudos sobre como que a gente pode melhorar cada uma dessas pontas, né? E uma das partes que não é tão alto custo é na prevenção das doenças que causam efetivamente o infarto, né? Então, tratar a hipertensão, tratar a diabetes, tratar a obesidade e cada vez mais termos oportunidades, como estamos tendo aqui, de cidadania, de falar um pouco mais sobre a importância da cessação do tabagismo. Não chegamos a comentar ainda, mas o álcool, de forma excessiva, também pode causar problemas de coração. Qual seria esse limite entre o álcool, entre aspas, socialmente consumido e o excesso de álcool? Então, álcool a gente tem aí a cachaça, o vinho e a cerveja. E temos proporções de cada um. Então, assim, a latinha de cerveja teria uma correspondência a um cálice de vinho, que é bem mais concentrado no álcool. E os destilados bem mais. E os destilados, 50 ml, já seria uma quantidade grande. Destilados, falando de uísque, cachaça, gin, esses outros que são álcool mais pesado. De que forma, o fato, eu vou falar algo que não tem a ver diretamente com a medicina. A gente vive numa cidade onde o número de motoristas que são pegos dirigindo após consumo de álcool continua elevado. Isso pode ser um espelho de como a pessoa pode estar assumindo uma postura de risco para a própria saúde? Infelizmente, sim. Ela diz respeito também à responsabilidade com o seu cuidado de saúde, né, com o cuidado de saúde do outro. E aí é por isso também que no Brasil a gente tem uma política tão rigorosa, né, que é a política da lei seca, que é fundamental para tentar coibir esse motorista que quer dirigir alcoolizado. Bom, vamos voltar aqui à questão dos hábitos de vida. Como agir quando esse cardiopata é uma pessoa idosa e insiste em ir no meio da noite para a geladeira, pegar um docinho, alguma coisa assim? Qual deve ser a conduta do médico nesse caso? Eu acho que é uma conversa, né? Uma educação continuada. Trazer junto algum familiar. Eu sempre busco isso também, que os meus pacientes idosos venham acompanhados, né, de um filho, de um neto, de um irmão mais novo, para que a gente possa juntar junto com essa família para ter mais peso na hora de criar estratégias, né, para esse idoso. Bom, e os meios diagnósticos das doenças? Em que eles têm evoluído ao longo das décadas e quais estão ao alcance do sistema público? Sim.
O principal que a gente tem é o eletrocardiograma, que esse sim é antigo, mas continua sendo disponível até nas unidades básicas de saúde, no programa de saúde da família. Em seguida, a gente vai, por exemplo, para o ecocardiograma. O ecocardiograma é capaz, por exemplo, de identificar a válvula bicúspide, aneurisma de aorta. Hoje em dia, muito se fala na mídia também sobre o aneurisma de aorta. E quando o paciente efetivamente tem uma obstrução identificada, por exemplo, no teste ergométrico, aquele da esteira, a gente vai para o cateterismo. Aí você me perguntou sobre novidades tecnológicas, né? Dentro do cateterismo, hoje em dia, a gente tem o ultrassom intracoronariano e o FFR, que consegue identificar dentro daquela placa se a passagem de sangue, se o fluxo é suficiente ou não para perfundir bem aquele miocárdio, que é o músculo do coração. Como é que é o acesso ao corpo da pessoa nesse FFR? É através de um cateterismo. E muita gente tem medo do cateterismo. Antigamente, algumas pessoas morriam no cateterismo, né? Mas hoje em dia ele é bem mais moderno. É uma punção que é feita aqui na artéria radial e aí ela sobe por essa artéria e chega aqui ao coração. Daí é feito esse cateterismo. Aí tem aquele visorzinho, uma câmerazinha na ponta. Isso, é como se fosse uma máquina de raio-x no formato de filme. Algumas pessoas também têm necessidade, ao invés de fazer pela radial, fazer pelo acesso femoral. Bom, esse exame provavelmente é um exame caro que não está disponível para todos no serviço público, né? No SUS, né? Infelizmente não tem em todos. Aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem uma rede bem organizada dentro do SUS e que quando o paciente realmente precisa, ele tem como fazer esse exame. A Brasília também não pode ser comparado às demais unidades da federação, porque, inclusive, porque para cá convergem muitas pessoas com problemas de saúde para procurar a solução aqui. Verdade. E o efeito, assim, digamos assim, massivo, da procura massiva pelos hospitais, pulando aquela primeira consulta no clínico geral, ou mesmo no cardiologista. Isso realmente prejudica até mesmo quem realmente está precisando do hospital. Então, a orientação busque acompanhar com o seu médico da família, seja na saúde suplementar, seja no SUS, para que ele possa cuidar dessas alterações iniciais, né? Pressão alta, diabetes, colesterol alto, para só depois, se por acaso culminar em algo mais grave, ir para o hospital. Bom, cidadania depende muito de respeito entre as pessoas, de cortesia, de atenção, que é o bem mais precioso, talvez seja o bem mais precioso nos dias de hoje. Qual é a qualidade, qual a principal qualidade de um bom médico? Eu acho que é ouvir, porque o paciente ele dá o diagnóstico enquanto ele fala. Então, cabe ao médico ouvir e entender o que ele está dizendo para interpretar e aí chegar ao diagnóstico. Mas até que ponto o sistema de saúde, inclusive o sistema público e as empresas que tratam, que atuam nesses sistemas, atuam nesse sistema de saúde privado, eles não forçam o médico a ter uma produtividade que prejudica essa atenção personalizada? Então, o próprio Conselho Federal de Medicina, a Sociedade Brasileira de Cardiologia e outras sociedades que envolvem endócrino, pediatria, têm que tentar trabalhar junto, tanto com a saúde suplementar, a ANS e também o SUS, para que isso seja respeitado e a gente consiga aí, obviamente, um caminho do meio, um equilíbrio, né? A gente entende a necessidade da produtividade, a gente entende a necessidade de atender o máximo de pessoas possível, mas tentando manter também a qualidade. As escolas de medicina ensinam o médico a dar atenção, a ter esse approach, essa aproximação delicada e atenciosa com o paciente? Ou o que poderia mudar? Legal você perguntar isso, porque eu já fui professora em 2 universidades e a gente tenta atualmente fazer rodas de conversa com esse aluno, que a gente chama de estudo baseado em problema. Não é só você vai estudar o coração ou vai estudar o pulmão, você vai estudar a falta de ar. E aí vai juntar para tentar identificar se a falta de ar é do pulmão ou do coração. E aí tem esses momentos de trabalhar as habilidades do aluno, as competências do aluno para tentar desenvolver isso. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Espero que a senhora volte outras vezes para dar mais e mais esses recados importantes. Eu que agradeço. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações.
Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.